E aí, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai entender o sentido da derivada, ok? E eu já falo para vocês que derivada, pessoal, significa inclinação, tá? Inclinação, derivada, é a mesma coisa, tá ok? Só que com um termo mais sofisticado, porque a derivada ela é uma taxa de variação, tá ok? Então, eu posso falar para vocês, vocês devem lembrar que a inclinação de uma reta, e para isso eu coloquei aqui dois gráficos, né, de uma função espaço em função do tempo, né, de uma função 2t mais 1 e a outra função t ao quadrado menos 10t mais 21. Então isso aqui seria um movimento uniforme e aqui o movimento uniformemente variado, certo? Onde a gente vai ter aqui uma parábola ou uma curva, certo? E é exatamente para esses problemas que serve ou que vai ser de extrema importância o uso da derivada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês lembram que lá no ensino médio a gente encontrava a inclinação somente de reta, certo? Então se a gente encontra a nossa inclinação somente reta, por que não na curva? E é isso que a derivada, juntamente com a ideia de limite, vai nos ajudar. A gente vai poder encontrar a inclinação em qualquer ponto nessa curva. Ok, pessoal? Numa reta é muito simples, né? A gente formava aquele triângulo, encontrávamos aqui a altura desse triângulo e dividimos o valor da base desse triângulo. Só que a inclinação, a gente precisava somente de dois pontos, e qualquer dois pontos, né? A inclinação nesse ponto, nesses dois pontos aqui, é a mesma inclinação nesse ponto, porque a gente está trabalhando com uma reta, certo? Então, imagine aqui você andando de bicicleta nesse ponto aqui. Então imagine que você esteja andando de bicicleta aqui. Bicicleta feia, nada, mas imagine que isso aqui fosse uma bicicleta. Você estaria andando aqui, o mesmo esforço gasto aqui seria gasto também aqui, se você estivesse andando com a mesma bicicleta. Ok? Então por quê? Porque a inclinação, né, essa ladeira aqui, podemos dizer assim, ela tem a mesma inclinação, né? Então, só que numa curva, a inclinação já não é a mesma em qualquer ponto. Você concorda comigo, se você estivesse subindo aqui com a sua bicicleta, você gastaria muito mais energia do que andando com a bicicleta nesse ponto aqui. Por quê? Porque a inclinação é diferente. E é isso que vai estudar a derivada, pessoal. E é na curva que a derivada vai ter sua importância. Tá ok? Então, como é que a gente pode encontrar a inclinação numa curva, né? Então, é por isso que estudamos limite, porque o limite, pessoal, é a lupa do cálculo, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, dois pontos, né? Pegamos dois pontos. Se a gente tentar aproximar esse ponto aqui desse ponto aqui, através do conceito de limite, e esse ponto vai estar tão próximo desse que a curva que tinha entre eles vai acabar virando uma reta, né? Então, o limite, ele vai dar um zoom tão grande nessa área aqui, que aquilo que era curva acaba virando reta. Olha o exemplo aqui, eu trouxe aqui o GeoGebra para vocês, é um programa, é um software matemático, desculpem aqui, é um software matemático que acaba ajudando a gente, e ele é gratuito, tá? É um software matemático que plota gráficos. Então eu trouxe para vocês aqui esse programinha, para a gente ver aqui, ó, está o gráfico de uma função qualquer. E aqui tem uma curva, certo? Então, como é que a gente pode encontrar, pessoal, a inclinação em uma curva? Então, a gente faz o seguinte, ó, a gente acaba dando um zoom nessa região aqui, tá? E a gente vai dar mais um, zoom, e zoom, e zoom, e aproximando um ponto do outro. E a ideia é essa, é a gente dar zooms sucessivos aqui, ok? Então a gente vai dar mais um e você pode perceber que aquilo que era curva está virando uma reta, certo? E se isso aqui vira uma reta, a gente pode utilizar aquela mesma ideia que tínhamos do ensino médio. Se a gente tem uma reta, podemos formar um triângulo, ok? E a gente pode chegar quanto perto, quanto quisermos. Para isso, basta aproximar aqui os valores de x próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1 tiver aqui, isso aqui vocês lembram a ideia de limite, a gente vai ficar mais próximo de uma reta. E encontrando essa inclinação aqui, podemos afirmar que a inclinação nesse ponto vai ser igual à sua derivada. E essa é a sua ideia. Beleza? Então a ideia é aproximar o ponto que está aqui embaixo, ou tanto faz, o de cima, né? Aproximar os dois pela ideia de derivada, pessoal. Então se a gente aproximar e aproximar cada vez mais aqui, mais essa curva aqui vai virar uma reta. Virando uma reta, a gente pode utilizar isso aqui.
E utilizando isso aqui, a gente pode encontrar a variação do espaço. Vocês lembram que isso aqui é a variação do espaço, pois é a altura, e a altura aqui desses dois pontos é a variação do espaço aqui, pois a gente está trabalhando com a função espaço e a função do tempo. E a variação aqui seria a variação do tempo. E que variação é essa, pessoal? Δs por ΔT. Que taxa de variação é essa? Isso aqui é exatamente a velocidade média no movimento uniforme. Certo? Enquanto que a taxa aqui, se a gente aproximar e deixar uma reta, a gente também vai encontrar uma velocidade. Só que a gente está trabalhando com a curva e a gente nunca aprendeu isso aqui no ensino médio, a encontrar velocidade com dois pontos numa curva. Certo? Por quê? Porque a gente não tinha o conhecimento de limite e nem a ideia de derivada. Ok, pessoal? Então, é exatamente isso que a gente vai conseguir. Vai conseguir encontrar a velocidade em qualquer ponto, pela ideia de derivada juntamente com o limite. Então, como é que a gente pode utilizar o nosso conhecimento agora de limite para encontrar a taxa de variação, tá? Ou a inclinação, né? Ou melhor, a variação, a derivada nesses pontos. A derivada, então agora a gente vai começar a usar termos mais sofisticados também assim, podemos dizer assim, né? Então, a sua altura aqui não vai ser mais ΔS, e sim ds, tá ok? É bem parecido, é similar as duas coisas, só que no cálculo a gente utiliza ds, seria a derivada em relação ao espaço. E aqui seria dt, tá ok? Então, ds e dt. Então, a derivada do espaço em função do tempo vai ser igual à velocidade, e agora a gente vai conseguir encontrar a velocidade instantânea. Aqui a gente conseguiu encontrar a velocidade média, por se tratar do movimento uniforme, pois a velocidade ela é constante em todos os pontos. Só que aqui não, a velocidade ela varia, a gente está trabalhando com movimento uniformemente variado, certo? Então a velocidade aqui, em todos os pontos, a gente vai encontrar velocidades diferentes, e vai ser a velocidade instantânea. Então vamos pegar aqui uma ideia, vamos agora tentar encontrar a derivada pela definição de limite, né? Então, se você pegar aqui dois pontos, e a ideia sempre é essa, pegar dois pontos, ok? Vamos colocar isso aqui como um f de x, função f de x, pode ser. Essa curva aqui é a função f de x, tá ok? Não importa aqui quem em função de quem. Vamos só entender agora a definição de derivada por limite. Tá ok? Então, esse ponto aqui, você deve concordar comigo. Aliás, é melhor a gente colocar aqui f de x em função de x, vai ficar melhor para a gente. Tá ok? Então, esse ponto aqui tem como um valor aqui, vamos chamar de x. Certo? Então, a altura desse ponto aqui, vocês vão concordar comigo, tá? Que essa altura aqui é f de x. F em função de x. Só que vamos colocar um outro ponto mais à frente, que eu já coloquei aqui, e então esse intervalo aqui, vamos chamá-lo de ΔX. Então, o valor aqui de x vai ser agora x mais ΔX. Tá ok? Porque isso aqui vai ser agora o valor do outro ponto. Esse ponto aqui vai ter como x, x mais dx, e como y vai ser a mesma função f de x, só que agora vai ser f de x mais dx. Porque vai ser com relação a esse valor de x, x mais dx, certo? Então, vamos aproximar esses valores pela ideia de limite. Então, a derivada da função f de x, e a gente agora vai utilizar isso aqui, ó, df de x por dx, certo? Então, é a variação da função que vai ser a altura aqui desse triângulo, e a gente já vai formar ele aqui, para não fugirmos do triângulo, ok? Então, vamos pegar outra cor aqui. Então, vamos ter esse triângulo aqui. O branco com o amarelo fica meio ruim, né? Então, vamos colocar a altura desse triângulo aqui e a base desse triângulo. A altura do triângulo é a variação de f de x. Seria essa variação aqui. E a variação de x seria essa variação aqui. Então, vocês concordam comigo que a variação, a altura do triângulo aqui, nada mais é que a altura desse ponto, tá? Menos a altura desse ponto aqui, porque esse ponto está mais ou menos aqui, a altura dele é igual a essa altura. Então, essa variação aqui vai ser f de x mais dx, menos, pois essa altura aqui vai ser f de x mais dx, menos f de x. Isso aqui sobre a variação de x, e a variação de x é dx.
Beleza, só que agora eu quero que esse ponto se aproxime ainda mais para isso aqui virar uma reta. Então, como é que a gente faz? Então, essa derivada aqui, pessoal, nada mais é, tá, que o limite de f de x mais dx menos f de x, que a gente encontrou lá em cima, tá ok? Por delta x. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer esse delta x se aproximar de zero, chegar muito próximo de zero. Por quê? Porque se eu fizer delta x se aproximar de zero, eu vou estar tão próximo, eu vou estar aproximando esse ponto aqui, tão próximo desse, que aquilo que era curva vai virar uma reta. Então, por isso que a gente pegou a ideia de limite, porque a gente está aproximando ainda mais os dois pontos. Então, essa é a definição por limite da derivada, tá ok? Então, a gente vai tentar trazer exercícios onde a gente vai utilizar essa definição aqui da derivada, tá ok? Para encontrar, da derivada por limite, né? Para encontrar a derivada das funções, tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia de derivada. E lembre que a derivada nada mais é que uma taxa de variação, né? Ou aquela conhecida inclinação, tá ok? Então, a inclinação, pessoal, olha o que a gente fez. A gente tornou uma reta, uma curva, para quê? Para a gente utilizar os conhecimentos que já temos. Entendeu? Esse é o desafio do cálculo. É trazer o complexo para aquilo que já sabemos. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero também vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais.